A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos sauda é o evangelista Henrique Leitão. Irei tratar hoje, abordar mais um assunto na teologia bíblica, abordando a escatologia, voltando a abordar a escatologia. E hoje irei abordar sobre os principais eventos mundial na escatologia, na visão pré-tribulacionista. Antes eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e vamos ao vídeo. Dentro da escatologia bíblica, na visão pré-tribulacionista, existe uma ordem de acontecimento na visão pré-tribulacionista, ou seja, na cronologia pré-tribulacionista existe uma ordem de acontecimentos, de eventos que acontecerão, que trarão implicações escatológicas ao mundo todo. E antes de eu abordar isso propriamente dito, é bom que se diga, que eu sei que esse assunto é polêmico, a escatologia, existem várias linhas de interpretações, várias teorias, existe o amilenista, existe o pós-tribulacionista, existe o mid-tribulacionista, existem os pré-tribulacionistas, que é o meu caso, e é bom que se diga que o que não pode haver divergência é na crença na segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque a segunda vinda de Cristo faz parte de uma doutrina fundamental do cristianismo. Se vem antes da tribulação, no meio ou depois, é outro assunto, abre-se para o debate. Qual é o grande problema nisso? É que muitos irmãos estudaram de forma errada, foram ensinados de forma errada. Muitas pessoas ensinam a escatologia e abordam de forma errada, colocando como doutrina fundamental a sua tese, a sua teoria. Ou seja, quando a gente estuda sobre os credos e os concílios da igreja, dentro dessa dinâmica, ali foi estabelecido doutrinas fundamentais onde não pode haver divergência. A divindade de Cristo, a dupla personalidade de Cristo, que foi decidido lá no concílio de Calcedônia, o Espírito Santo, a existência do Espírito Santo como pessoa, a Santíssima Trindade, e outros assuntos que fazem parte das doutrinas fundamentais do cristianismo. Quando vai para a escatologia, a segunda vinda de Cristo, tem que crer, não pode deixar de crer. Agora, se ele vem antes, ou melhor, se ele arrebatar a igreja antes, no meio ou depois, é outro assunto. O problema é que muitas pessoas foram ensinadas de forma errada. Irmão, não é doutrina fundamental. Por isso que existe a divergência. O fato de você ser pós-tribulacionista, você não deixa de ser meu irmão em Cristo. O fato, irmãos, de você ser pré-tribulacionista, o seu irmão em Cristo pós-tribulacionista ou amilenista não deixa de ser seu irmão em Cristo. Não é doutrina fundamental. Infelizmente, muitos ensinaram de forma errada, ou ignorante ou maldoso, porque às vezes a pessoa ensina também porque aprendeu de forma errada e repassa de forma errada. Então, muito bem, dito isso, vamos para a ordem cronológica dos acontecimentos na visão pré-tribulacionista. Primeiro grande evento na cronologia, o arrebatamento da igreja e o início da primeira ressurreição. Primeiro grande evento. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Os mortos em Cristo ressuscitam e os vivos são transformados e são arrebatados aos céus. Eu quero que você guarde essa palavra. Os mortos em Cristo ressuscitados são arrebatados a um endereço. Qual é o endereço? Aos céus. Segundo grande evento, a grande tribulação. Não vou me debruçar muito, porque é muito assunto dentro da última semana de Daniel, a grande tribulação. São 7 anos. Dentro desses 7 anos acontece é aberto 7 selos, é tocada 7 trombetas, acontecem 7 taças, tudo reflete o juízo de Deus sobre as nações ímpias. Isso acontece dentro da grande tribulação. Mas, terceiro grande evento, a segunda vinda de Cristo propriamente dita. Por quê? Porque após a grande tribulação, ao término da grande tribulação, Jesus volta, conforme Mateus 24, versículo 30 e 31. E na segunda volta de Cristo, cumpre-se a profecia de Zacarias 14. Ele pisa sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras se abrirá. E acontece a batalha do Armagedon. O anticristo, o falso profeta e as nações a eles aliadas são vencidos
exterminados, o anticristo, falso profeta, lançado num guiena, um grande lago de fogo e enxofre. E aí vamos para o quarto grande evento. Quarto grande evento é o término da primeira ressurreição. Jesus, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, a Bíblia diz que ele ressuscita os mortos que foram perseguidos na grande tribulação. E observe, os mortos que ressuscitam, eles ressuscitam para reinar com Cristo aqui na terra por 1000 anos. Vocês lembram que no início que eu disse que guardasse o endereço que os mortos lá de 1 Tessalonicenses 4,17 sobem aos céus? Pois bem, os de Apocalipse 4 e versículo 20 ressuscitam para reinar na terra. Então observe que são eventos distintos dentro da grande tribulação. O texto deixa bem claro, esta é a primeira ressurreição. Dentro da primeira ressurreição, esta é a primeira ressurreição. Ao passo que lá em Tessalonicenses, os mortos ressuscitam são assuntos aos céus, junto com a igreja, para lá permanecer. Jesus disse, eu irei preparar morada e vos voltarei e vos levarei para que onde estiver esteja vós também. Pois bem, será nos céus. Mas os mortos de Apocalipse, eles ressuscitam não para subir aos céus, mas para reinar por 1000 anos. Por isso que o pré-tribulacionismo coloca a primeira ressurreição em mais de um evento. E realmente é mais de um evento, analisando o texto, cada frase, o contexto. Jesus lá em Tessalonicenses, ele está nas nuvens. Jesus em Apocalipse, ele está na terra, conforme predisse o profeta Zacarias, enfim. Percebe-se claramente, de forma categórica, que são eventos distintos, porém, dentro da primeira ressurreição. Agora, o quinto grande evento, o milênio, onde Jesus irá reinar, promovendo a justiça social, a paz, a justiça, a prosperidade. Enfim, será um período jamais visto, é um outro assunto, não vou me alongar nesse assunto, porque é muitas informações, mas depois do milênio, era o quinto, o sexto, o juízo final, o grande trono branco. É o sexto grande evento. E não confundir o grande trono branco com o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, a igreja ressuscitada, a igreja arrebatada com os mortos ressuscitados, serão submetidas a um tribunal, o tribunal de Cristo, onde as obras dos irmãos, de todos nós, dos crentes, serão manifestadas e serão provadas semelhante ao ouro, a prata e pedras preciosas, que resultará em galardões. E poderão ser também manifestadas semelhante a palha, feno e madeira, ou seja, a nada. Mas a Bíblia diz que não haverá detrimento em questão da salvação. Então o tribunal de Cristo é para a igreja. O grande trono branco, o juízo final, é para os ímpios de todas as eras. E dentro disso acontece a segunda ressurreição. Para quem é a segunda ressurreição? É para os nascidos desde a época de Adão até aquele dia. E as pessoas ímpias serão julgadas segundo as suas obras, não estarão dentro da primeira ressurreição. E serão, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, será lançado dentro do lago de fogo, que é o Guiena, certo? E o último grande evento na visão pré-tribulacionista, os novos céus e a nova terra. É o último grande evento. É um assunto abrangente. Eu abordei apenas os eventos principais, mas eu escrevi um livro, um panorama geral da escatologia. Aqui eu abordo os principais eventos da escatologia, abordo tudo no que diz respeito ao pré-tribulacionismo, mas não só o pré-tribulacionismo, eu trago um conceito sobre o que crê o pós-milenismo, o que crê o amilenismo, o que crê o pós-tribulacionismo. Eu abordo tudo, respeito cada uma dessas posições e coloco no meu livro o conceito de cada uma delas. Como eu disse, a escatologia, o assunto fundamental é a segunda vinda. Os demais, se Jesus volta antes, no meio ou depois, é outro assunto. E aí, nesse livro, eu ensino escatologia em 3 passos. Você aprende escatologia em 3 passos. Primeiro passo, a ordem cronológica. Segundo passo, eu ensino as 70 semanas de Daniel. Terceiro passo, eu ensino Apocalipse de forma descomplicada. Ensina Apocalipse de forma descomplicada. Quando você conhece os assuntos, quando você conhece a cronologia
Quando você conhece as 70 semanas de Daniel, quando você conhece minimamente o livro de Apocalipse, você aprendeu escatologia. E nesse livro eu abordo sobre isso. Então, meus amados, foi mais um assunto abordado na escatologia. Que Deus os abençoe. Deixa a minha saudação aí para os irmãos pós-tribulacionista, midi-tribulacionista, amilenista, que a gente continue sendo irmãos em Cristo, que não pode haver divergência na segunda volta de Jesus. E todos nós cremos que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.